Quando o assunto é fronteira, pode parecer que estamos falando de um assunto bem monótono, que não tem nada de interessante além de uma estrada de terra ou um forte sistema de segurança. Só que esse pensamento está longe de ser verdade. Fronteiras são alguns dos lugares mais inusitados do mundo, onde é possível conhecer muito sobre a história de cada país e fazer uma troca cultural que dificilmente é feita em centros urbanos. Meu nome é Luke e você está prestes a conferir as fronteiras mais curiosas do nosso planeta. A primeira fronteira da nossa viagem não é nada fácil de entender. Na região onde a Bélgica e os Países Baixos se encontram, a comunidade de Barle pode dar um nó na sua cabeça. Isso porque ela é dividida em Barle-Nassau, nos Países Baixos, e Barle-Hertog, na Bélgica. Falando assim, pode até parecer que são regiões divididas ao meio, só que, na verdade, algumas partes da cidade belga de Barle-Hertog se encontram dentro do município de Barle-Nassau. Quando esse tipo de situação acontece, são criados os chamados enclaves, ou seja, um território está localizado dentro dos limites de outro território. E no caso de Barle-Hertog, em torno de 22 pedaços de terra são cercadas pelo território dos Países Baixos. Quanto a Barle-Nassau, cerca de 8 delimitações de terra estão em territórios belga. É confuso isso, eu confesso. Tudo isso começou lá na Idade Média, quando toda a área foi dividida por conta de disputas de poder entre a aristocracia local. O que nós conhecemos hoje como Barle-Hertog na Bélgica ficou com o Duque de Brabante e Barle-Nassau, nos Países Baixos, passou para a Casa de Nassau. E mesmo com a Bélgica declarando independência em 1831, as fronteiras entre duas Barles só foram estabelecidas de maneira definitiva em 1995. Quando alguém faz uma visita por lá, não é nada fácil definir em que país a pessoa está. Você pode tomar um café na Bélgica e almoçar nos Países Baixos, por exemplo. Isso fazendo uma simples caminhada. Para ajudar a definir aonde você está, existem marcações nas calçadas com B de um lado e NL de outro. Bandeiras de seus respectivos países também são encontradas ao lado do número das casas, o que ainda assim não impede, por exemplo, do quarto de uma residência estar num país e o banheiro em outro. Agora, já pensou cruzar dois países com uma tirolesa? Você não ouviu errado. Pessoas que estiverem em Sanlúcar de Guadiana, na Espanha, podem ir até Alcutim, em Portugal, usando uma tirolesa de 720 metros de comprimento, que passa acima do rio Guadiana. A aventura tem início ao lado de um castelo espanhol, a aproximadamente 100 metros de altura acima do rio. Uau! Outro ponto curioso é que, ao chegar em Portugal, você estará em um fuso horário diferente, como 1 hora a mais. Então, se a pessoa sair da Espanha às 11 horas e atravessar o rio cerca de 70 ou 80 km por hora, ela chegará em Portugal 12:01. Depois dessa viagem super emocionante, a pessoa pode atravessar de volta para a Espanha com uma balsa às margens do rio. Se essas fronteiras que eu te mostrei não foram estranhas o suficiente, então deixe eu apresentar o conceito de tríplice fronteira. Como você pode suspeitar, é um ponto que liga os limites de 3 países diferentes. Existem várias do tipo ao redor do mundo, inclusive no Brasil. Só que uma que chama bastante atenção fica na Europa, entre a Hungria, Áustria e Eslováquia. Normalmente os países constroem um marco para delimitar quando esse encontro triplo acontece, o que não foi diferente nesse caso. Só que aqui, a união entre elas é ainda mais importante por conta de toda a tensão que ocorreu durante a Guerra Fria. Nesse ponto em específico, sem muitos monitoramentos na época, várias pessoas tentavam fugir para outro território. E além do marco, localizado ao sul da cidade de Bratislava, o encontro entre a Hungria, Eslováquia e Áustria tem uma pequena e simples mesa de piquenique, onde os visitantes podem comer um lanche nos 3 países ao mesmo tempo. Se essa última fronteira ganha em questão de simplicidade, então a fronteira entre a China e o Nepal saem vitoriosas quando a questão é o tamanho. E eu não estou falando em questão de comprimento,
por mais que os mais de 1.400 quilômetros de extensão ao longo da cordilheira do Himalaia sejam muito impressionantes. Quando eu digo tamanho, estou me referindo ao fato de que os limites entre os dois países contam com o pico mais alto do mundo em relação ao nível do mar, o Monte Everest. Com seus 8.848 metros de altura, o Everest conta com diferentes legislações conforme o lado em que a pessoa está. Por exemplo, o lado sul, que é o do Nepal, é o mais popular quando os turistas tentam escalar, já que por lá é exigido apenas um visto no país, permissão para escalar e uma entrada no Parque Nacional. Se você tentar subir pelo lado da China, será preciso apresentar um visto, uma permissão de viagem para estrangeiros, um passe de fronteiras e uma permissão de viagem pelo Tibete. Qual que você prefere? Olha, não tem como negar que o Brasil possui uma extensão territorial impressionante. Nós fazemos fronteira com a maioria dos países da América do Sul e muitas possuem curiosidades bem interessantes, como a nossa fronteira terrestre com a União Europeia. Você sabia disso? Lá na região norte, o estado do Amapá faz divisa com a Guiana Francesa, um território ultramarino da França aqui na América do Sul. Ao todo, são 730 quilômetros de fronteira, sendo que 427 deles contam com rios. Além da possibilidade de travessia por balsas ou barcos, existe ainda a Ponte Binacional, que faz uma ligação terrestre entre as duas regiões e permite o translado com automóveis. Só que essa não é a única divisa que podemos destacar. Lembra daquele papo de 3 países dividindo uma única fronteira? Aqui no Brasil, nós temos uma tríplice fronteira com a Argentina e o Paraguai. Fora dela, nossa fronteira com o Paraguai tem pouco mais de 1.300 quilômetros. Já com a Argentina, onde estão as Cataratas do Iguaçu, a divisa tem em torno de 1.260 quilômetros. Mas quando o Rio Iguaçu se encontra com o Rio Paraná, temos o encontro de nosso país com outros 2. Uma região onde você pode encontrar o marco das 3 fronteiras, formado por 3 estruturas, uma em cada país. Estamos falando em uma região com mais de 900 mil pessoas, repleta de diferentes culturas e economias, onde você pode encontrar pessoas conversando em diversas línguas e terá a possibilidade de usar diferentes moedas no comércio. A próxima fronteira que trago é bastante conhecida ao redor do mundo. Não pela beleza ou amizade entre os países, mas sim por forte sistema de segurança projetado para impedir a imigração ilegal. Um abraço para você que pensou nos Estados Unidos e México. Acertou. Desde o início dos anos 90, a delimitação desses 2 países conta com o chamado Muro do México. Na verdade, ao menos parte da fronteira conta, já que o comprimento total da divisa é de cerca de 3.100 quilômetros e o muro tem pouco mais de 1.000 quilômetros. Em determinados pontos, o tal muro conta com uma proteção bastante intensa, com torres de vigia, militares armados e mais de uma parede. Além disso, entre elas existe uma área com espaço suficiente para a passagem de carros com soldados. Entretanto, em alguns lugares, existem apenas uma parede, digamos assim, simples, não muito alta e com pequenas proteções na parte de cima. E um dos locais mais famosos com esse tipo de muro fica entre Tijuana e San Diego. Trata-se de uma região que, em 2012, contava com quase 5 milhões de habitantes. Embora exista um rígido sistema de verificação para quem quer passar de um país para outro, as barras das cercas são afastadas o suficiente para conversar com pessoas e ver o que está acontecendo do outro lado. O que também ameniza a atmosfera da região são as pinturas e inscrições nas paredes. Por lá, no chamado Parque da Amizade, os moradores de ambos os países podem se encontrar pessoalmente. Uma forma das pessoas interagirem com parentes e amigos que moram no outro país. Há muitos anos, as pessoas dos 2 lados podiam se abraçar e até mesmo compartilhar comida e trocar presentes. Só que a segurança americana se fortaleceu e hoje em dia só é possível se encontrar no parque aos sábados e domingos, com um limite de 30 minutos imposto pela Patrulha de Fronteira dos Estados Unidos. É permitido ver, conversar e ouvir, mas nada de tocar e muito menos trocar objetos. Já do lado do México, o acesso ao parque não possui limitação e ele está aberto 24 horas por dia durante a semana inteira.
Você já visitou algumas dessas fronteiras? Tem vontade? Então me conta tudo aqui embaixo e até o próximo vídeo.